muito bom dia. Que Deus nos abençoe com toda a sorte de bênçãos nesta quinta-feira. Seja uma quinta-feira abençoada da parte do Senhor, Deus nos guardando, nos livrando e nos fortalecendo a cada dia. E eu trago hoje para a nossa meditação, continuando, ainda falando sobre fé, lá em Hebreus 11, no versículo 8, que fala de Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. E por que ele foi conhecido como o pai da fé? Foi porque ele ouviu o chamado do Senhor, que o mandou ir para uma terra que ele não conhecia, abandonar a sua parentela, sair da sua zona de conforto, sair ali daquele meio que ele já conhecia, já estava acostumado e que ele já sabia como lidar, e falou para ele: vai que eu vou te levar para uma terra que eu vou te mostrar qual é. Enfim, ele foi e deu ouvidos a esse Deus, que até então, se ele ouviu falar, talvez o pai dele falou para ele desse Deus, a mãe falou para ele desse Deus, mas ele não tinha experiência com esse Deus. Mas ele resolveu dar ouvidos a ele, obedecer a ele. E pela fé, ele seguiu, peregrinando na terra prometida, conhecendo a terra que um dia seria da sua descendência. Descendência essa que ele até então não tinha, e nem sabia se iria ter, pois ele já era um homem idoso, sua mulher também, e eles não tinham filhos. Enfim, ele creu em Deus. Ele creu em Deus e confiou em Deus, de que Deus estava no controle, de que Deus iria dar a ele a vitória. Só que esse Deus era um Deus desconhecido até então para ele, porque ele não tinha intimidade com esse Deus. Como acreditar numa pessoa que você não está vendo, que você não sabe quem é, que você não tem intimidade, que você não conhece nada dela? Mas ele creu. E a Bíblia diz que isso lhe foi imputado por justiça. Ele foi justificado pela fé que ele teve em Deus, a ponto de ser conhecido como o pai da fé. Se você for olhar na história de Abraão, em alguns momentos ele cometeu atos que muitos diriam assim: mas como? Ele era o pai da fé e ele fez isso. Mas, mais uma vez eu digo, a palavra de Deus ela nos mostra as virtudes e os defeitos daqueles homens que eram escolhidos por Deus, justamente para nos mostrar que nós podemos ser como eles. Se tão somente assim como eles nós tivermos fé neste Deus e confiarmos neste Deus e dermos ouvidos a esse Deus e seguirmos para onde Ele nos mandar, e fizermos aquilo que Ele nos pedir, assim como eles, nós seremos vitoriosos. Então, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Ele não conhecia aquela terra, mas ele deu ouvidos à voz do Senhor. Nós damos ouvidos à voz de Deus? Temos dado ouvidos a essa voz quando Ele nos chama? Temos dado ouvidos a essa voz quando Ele nos dá uma ordem, quando Ele nos pede algo? Muitas das vezes não é tão complicado quanto o que foi pedido para Abraão: abandonar tudo que ele conhecia e seguir por um caminho desconhecido. Muitas das vezes Deus nos pede apenas que nós venhamos sair da nossa zona de conforto e venhamos liberar perdão, venhamos nos reconciliar com pessoas, sairmos da nossa zona de conforto e venhamos nos posturar como homens e mulheres de Deus, que tem princípios, que tem o caráter do Senhor e que não se vendem, que não se trocam por nenhum prato de lentilha, que não se deixam levar pelas modas do mundo, não se deixam levar pelo que as pessoas dizem por aí que é o certo ou o errado, as narrativas que se apresentam, mas que, tendo plena convicção do caminho que está seguindo, permanecem firmes neste caminho, independente se isto vai lhes trazer algum prejuízo. Será que nós temos essa fé, como a fé que Abraão teve?
seguir com um Deus desconhecido, num lugar desconhecido, porque creu que era o certo, porque creu na palavra deste Deus e confiou nele. E tenho certeza, se pudéssemos hoje falar com Abraão, vamos dizer assim, iríamos ouvir da parte dele: não me arrependo de nada do que fiz, não me arrependo de ter dado ouvido a esse Deus. Que nós possamos fazer o mesmo, darmos ouvido a Deus e, ao ouvi-lo, obedecê-lo e venhamos seguir com ele, onde quer que ele venha nos mandar, obedecê-lo, no que quer que seja que ele venha nos pedir, qual seja a ordem. Se foi ele que deu, é a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, que ela possa se cumprir nas nossas vidas. Que nós não sejamos empecilho para o mover de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas, para que outras vidas sejam abençoadas. Que nós fiquemos firmes com ele. Assim como Abraão, fiquemos todos com Jesus.